Boa noite, senhoras vereadoras. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, funcionários da casa, visitantes aqui presentes. Meu boa noite especial aos ouvintes que nos ouvem via a página oficial da Câmara, via Facebook. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta os trabalhos da terceira sessão ordinária do primeiro período do primeiro biênio de 2020. Eu peço ao segundo secretário que faça a leitura das correspondências. Desculpe, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da primeira sessão ordinária realizado no dia 18 de fevereiro de 2025. Pronto. Boa noite a todos os nobres colegas edis que compõem o Poder Legislativo de Itaperunetá. Gostaria de saudar nessa oportunidade também a todo o público presente, na pessoa do meu grande amigo Alex, que se encontra nessa sessão. Boa noite a todos os internautas. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer ao seu presidente, que leu aqui a minha manifestação na sessão passada, pela qual não pude comparecer por caso fortuito. E nessa oportunidade, que é a minha primeira sessão na Câmara durante o ano 2025, então nada mais justo do que parabenizar todos os meus colegas que se envolveram no processo político e foram eleitos, parabenizar o nosso presidente Jorge Alves Almeida, por ter assim conquistado a presidência da Câmara, através de um processo democrático. Também parabenizar o nosso ex-vice-presidente da Câmara, o senhor Birajara, o qual fez um trabalho muito sério, de responsabilidade, competente, o qual tem a minha admiração e o meu respeito. Gostaria também de saudar as mulheres do Poder Legislativo, que hoje em número maior, do que o passado, de que a gestão passada, temos a nossa vereadora Marilúcia, vereadora, a nossa querida colega Lucilene e a nova vereadora, que é a Pro Manuela, pessoa de alta competência, principalmente na área da educação. Eu acho que vai contribuir bastante com o desenvolvimento de Itaperunetá e todos os nossos trabalhos. Saudar também todos os nobres colegas, os novos vereadores eleitos também democraticamente. É um prazer estar aqui com você. Meu colega Zezé já foi colega de partido e sempre colega de palco. Erilone também, um nome bem-vindo a essa Câmara, um nome que corresponde aos anseios de Itaperunetá, uma pessoa séria, honesta e competente, que com seu trabalho humilde conquistou o seu espaço na política de Itaperunetá. Os demais colegas, como sempre, respaldado pelo povo, com a votação expressiva, todas as eleições. Parabéns, vereador. Parabéns. Fiquei muito feliz com a sua votação. João também, nobre colega vereador, também compõe o Poder Legislativo. Vai ser um prazer, colega Ilande, já desde o período anterior. É um prazer estar com Vossa Excelência aqui novamente. Então, espero que a gente conclua o nosso biênio em harmonia, em paz, e todos lutando pelo bem de Itaperunetá. Estas são minhas palavras, de coração. Vai ser um prazer trabalhar com todos vocês mais uma vez. Então, vamos lá. De acordo com o determinado pelo senhor presidente, eu ocupo aqui a cadeira de segundo secretário, que o primeiro secretário não está em condições de fazer por problemas de saúde, oculares, não está em condições de fazer leitura, então eu vou fazer em seu lugar como segundo secretário. Então, iniciando a leitura da ata da Câmara Municipal de Vereadores de Itaperunetá, referente à primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2025, realizada no dia 18 de fevereiro de 2025. No dia 18 de fevereiro, às 19 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Itaperunetá, a sessão ordinária do primeiro período do biênio legislativo. Perante a referida Câmara, especialmente reunida para este fim, presentes os vereadores Erilone
Machado, Irlande Damascena, João Santos, Jorge Oliveira, José Santos, Lucilene Almeida, Manuela Almeida, Marilúcia Santos, Ubirajara Queiroz, William de Jesus, onde justificou a presença do vereador Marcel Correia. Em seguida, havendo quórum legal para a abertura da primeira sessão ordinária, com a presença de 10 vereadores registrados no livro de ponto, as páginas 146, o senhor presidente desta Casa de Leis, o senhor vereador Jorge Alves de Almeida Oliveira, na forma regimental, declarou aberta a primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2025. Assim, o senhor presidente agradeceu a presença de todos os vereadores, dos funcionários, do público presente e de todos que acompanham a transmissão de sessão através da página oficial da Câmara Municipal de Itaperuna no Facebook. Pequeno expediente. O senhor presidente iniciou o pequeno expediente esclarecendo que não há ata para ser deliberada no plenário. Em seguida, tendo o primeiro secretário justificado o motivo de não conseguir dar procedimento aos trabalhos, e como o segundo secretário já havia justificado a ausência, o senhor presidente fez a leitura das correspondências dirigidas a esta casa nesta data. Ademais, o senhor presidente encerrou o pequeno expediente e passou para a inscrição e sorteio dos vereadores que farão uso da tribuna livre durante o grande expediente, tendo 10 vereadores inscritos. Assim, o senhor presidente passou para a ordem do dia, não havendo matérias para discussão, não havendo mais que se tratar, na ordem do dia encerrou-se e foi dado início ao grande expediente, ao qual o senhor presidente foi chamando os vereadores inscritos de acordo com a ordem de sorteio para que as explanações pelo tempo regulamentar de 5 minutos, conforme o regimento interno desta Casa de Leis. Ao final do grande expediente, o presidente apresentou a nova equipe que está desenvolvendo seus trabalhos neste legislativo. Não havendo mais que se tratar, o senhor presidente declarou encerrado o grande expediente. Ao final, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Erilone Machado, Irlande Damascena, João Santos, Jorge Almeida, José Santos, Lucilene Almeida, Manuela Almeida, Marilúcia Santos, Ubirajara Queiroz e William de Jesus. Prontamente, o senhor presidente convocou a todos para a segunda sessão ordinária do segundo período legislativo de 2025, a ser realizada em 25 de fevereiro, às 19 horas do corrente ano. Então, agradecer a presença de todos os vereadores, do público presente e de todos que acompanham a transmissão desta sessão através das redes sociais, e então declarou encerrados os trabalhos da primeira sessão ordinária do primeiro período de 2025, a qual haver presenteado, que então será lida na próxima sessão, discutida e colocada em votação. Se aprovado, seguirá assinada por mim, pelos mais vereadores e pelo senhor presidente. Tapiramutá, 18 de fevereiro de 2025, e abaixo o nome de todos os vereadores que fizeram parte da sessão anterior e que compõem o legislativo, independente de comparecimento, né? Mas só assina os vereadores que compareceram à sessão passada, né? Meu nome está aqui, mas eu não vou assinar a ata, por não ter participado. Então, senhor presidente, está lido. Muito obrigado. Ata em discussão. O vereador que for favorável à ata, que se mantenha como se encontra. O vereador que for contrário, que se manifeste. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Deixa ele já na oposição, Marcelo, para não precisar. Vai ter outras leituras. Vai ter outras leituras. E tem um sorteio.
Posso publicar? Todas as assinaturas foram recolhidas. Eu peço ao segundo secretário que faça a leitura das correspondências dirigidas a esta casa no período de 19 de fevereiro até o dia 11 de março. Iniciar, conforme... Continuando. Carta de renúncia ao cargo de primeiro secretário da Câmara Municipal de Vereadores da Pré-Mutar, Bahia. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Jorge Alves de Almeida Oliveira, presidente da Câmara Municipal da Pré-Mutar. Cumprimentando-o cordialmente, comunica a Vossa Excelência a decisão que tomei em renunciar ao meu cargo de primeiro secretário da mesa diretora da Câmara de Vereadores. No ensejo, informo que as razões que me levam a esta decisão são de ordem pessoal e particular. Antes de efetivamente renunciar, jamais poderia deixar de fazer um agradecimento aos vereadores por terem confiado o voto à chapa que levou à minha eleição. Neste caso, peço desculpas por essa decisão. Após considerar cuidadosamente minhas responsabilidades e compromissos, cheguei à conclusão de que é de melhor interesse, tanto para mim quanto para a Câmara, que eu me afaste desse cargo. Tenho plena confiança de que, ainda junto com meus colegas vereadores e a equipe da Câmara, continuaremos a desempenhar nossas funções com dedicação e excelência. Agradeço novamente pela oportunidade e pelo apoio que recebi dos caros colegas. Com isso, irei, seguindo o rigor do artigo 20 do Regimento Interno, requeiro minha renúncia do cargo de primeiro secretário desta Casa de Leis e, nesta oportunidade, renovo os votos de elevada estima e consideração de todos. Tapiramutá, 11 de março de 2025. Atenciosamente, João Santana dos Santos, vereador. E o espaço está assinado pelo vereador. Próxima correspondência. Ofício 001-2025. Tapiramutá, 11 de março de 2025. Excelentíssimo senhor Jorge Alves de Almeida Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Tapiramutá, Bahia. A Federação Brasil da Esperança vem respeitosamente indicar os membros para comissões permanentes, conforme artigo 39 do Regimento Interno dessa Casa. Vereadores Marcel Correia, Marilúcia Santos. Solicitamos que as devidas providências sejam tomadas para a formalização dessas indicações e nos colocamos à disposição para os quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Marcel Correia, representante partidário. Ofício 1 de 2025, Tapiramutá, 11 de março de 2025. Excelentíssimo senhor Jorge Alves de Almeida Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Tapiramutá, Bahia, Partido Social Democrático, vem respeitosamente indicar os membros para comissões permanentes, conforme o artigo 39 do Regimento Interno desta Casa. Erilone Miranda Machado, João Santana dos Santos, Ubirajara Mendes e Queiroz. Solicitamos que as devidas providências sejam tomadas para a formalização das indicações e colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Ubirajara Mendes e Queiroz, representante partidário. Ofício 1 de 2025.
Tapiramutá, 11 de março de 2025. Excelentíssimo senhor Jorge Alves de Almeida Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores de Tapiramutá, Partido Socialista Brasileiro, vem respeitosamente indicar os membros para comissões permanentes conforme artigo 39 do regimento interno dessa casa. José Pires dos Santos. Solicitamos as devidas providências para que, tomadas as formalizações dessas indicações, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, José Pires dos Santos. E embaixo estão recebido por o nosso funcionário Jonathan da Silva Pires, em 10/11/2025, e o espaço correspondente para assinatura está devidamente assinado pelo vereador José Pires dos Santos, representante partidário, do PSB. Aqui, o outro aqui é cópia, senhor presidente. Agradeço ao colega vereador pela leitura. Eu recebi, nesta data de hoje, a carta de renúncia do primeiro secretário, João Santana. Lida a carta, eu informo que, segundo o regimento interno, não cabe deliberação a respeito da renúncia, sendo esta automaticamente aceita nesta data. Informo ainda que, com base no regimento interno, o artigo 22, eleição suplementar para o cargo vago deverá ser realizada. No caso de renúncia ou destituição do cargo de presidente, assumirá o cargo o vice-presidente. Os demais cargos serão submetidos à nova eleição, nos termos do artigo 16 deste regimento interno, tão somente para o período complementar. Assim, desde já, eu deixo aberto o prazo para a inscrição de candidatos à vaga e marco a eleição para a próxima sessão. Os candidatos poderão se inscrever até o início da próxima sessão. Sim. Eu mencionei. Isso, eu mencionei. Que será na próxima sessão. Isso. Ao tempo, dando continuidade à sessão, ao tempo, solicita ao segundo secretário que faça a inscrição dos vereadores que farão uso da tribuna no grande expediente. De acordo pelo ilustre senhor presidente, Jorge Alves de Almeida, agora irei fazer a inscrição dos vereadores que irão usar a tribuna livre em suas oratórias na noite de hoje. Começando pelo vereador Ilone Miranda Machado. Não. Vereador Ilande de Sena Damascena. Sim. Vereador Ilande irá usar a tribuna. Sim. Vereador João Santana dos Santos. Sim. Sim. Vereador Jorge Alves de Almeida Oliveira. Não. Não. Vereador José Pires dos Santos. Não. Não. Vereadora Lucilene Marques de Almeida. Não. Vereadora Manuela Machado de Almeida. Sim. Vereador Marcel Correia, não. Vereadora Marilúcia Santos. Hoje não. Vereador Birajara Mendes de Queiroz. Sim. Vereador William Lima de Jesus. Sim. Atenção, nobres colegas, senhor presidente, de acordo com as inscrições, irão usar a tribuna hoje 5 vereadores. O vereador Ilândio, o vereador João Santana, a vereadora Manuela, o vereador Ubirajara e o vereador William. Eu agradeço ao segundo secretário. Tem mais um ofício aqui, que infelizmente não foi lido. Ele estava aqui junto com os demais ofícios, mas infelizmente, ao transmitir o ofício para o nobre colega,
Infelizmente ele ficou de fora, mas eu, mesmo assim, há tempo, a gente não entrou na ordem do dia, eu peço ao nobre colega que faça a leitura desse ofício, por favor. Continuando a leitura. Ofício 2, 2025, está a perguntar, 25 de fevereiro de 2025, a Câmara de Vereadores está a perguntar, MD, Jorge Alves de Almeida Oliveira, presidente. Assunto, agradecimento. Quando alguém nos auxilia, é importante expressar nossa gratidão para valorizar o esforço e a dedicação de quem esteve ao nosso lado. As grandes vitórias são construídas com a ajuda de pessoas como vocês. E é com esse sentimento de gratidão que vimos, por meio deste simples ofício, agradecer aos parceiros Jorge Alves e Ubirajara Mendes Pira, pelo apoio dado para que pudéssemos participar do 3º torneio de vôlei na cidade de Cansanção, onde reuniu as melhores equipes de toda a Bahia. Dessa forma, esperamos que esses gestos de apoio se multipliquem por todos que entendem que o esporte é o caminho mais curto para uma sociedade melhor. Atenciosamente, vôlei de Itaperunetá, recebido dia 25 de fevereiro de 2025. Eduardo Marinho Oliveira Vieira, chefe de gabinete, Câmara Municipal de Itaperunetá. Dando continuidade, eu peço ao primeiro secretário desta casa que faça o sorteio dos vereadores inscritos. Primeiro secretário da casa, da mesa. Da casa. O vereador número 5 foi o vereador William, né? O quinto da noite de hoje, vereador William 5. Vereador Ilândio, quarto. Ilândio de Sena Damascena, quarto. Quinto. Vereador William, quinto. Vereador Ilândio, o quarto. E a vereadora Manuela, primeira. Quem vai abrir as oratórias de hoje, vereadora Pro Manuela. Vereador João. O 2 ou 3? O 2 ou 3? 2. João Santana dos Santos, 2. 3. Ubirajara, Popular Bira, nosso amigo. Atenção, nobres edis, de acordo com a ordem de sorteio, hoje a nossa tribuna livre será aberta pela ilustre vereadora Manuela Machado Almeida. Em seguida, teremos um belo discurso do vereador João Santana dos Santos. Em seguida, dará continuidade o vereador Ubirajara Mendes de Queiroz, será o terceiro. O quarto, o vereador Ilândio de Sena Damascena. E encerraremos a tribuna livre, no grande expediente, com o vereador William Lima de Jesus. Passando agora para a ordem do dia, como foi pautado, né? Hoje vamos formar as comissões permanentes aqui desta Casa de Leis. Primeiro, ficou, né, combinado na sessão passada de ser entregue a esta casa as indicações partidárias para compor as comissões permanentes. Senhor presidente.
Fica à vontade. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente. Senhor presidente, visto que, baseado no artigo 39, e eu desconheço alguma exigência regimental de entregar de forma escrita, eu entendo também que pode ser verbal. Dessa forma, o vereador William, né, como membro do PP, vereador progressista, tem um interesse em participar da comissão, assim como o outro vereador, também do PP, tem interesse de participar das comissões. Eu entendo que o senhor vai agir com o critério da proporcionalidade. Se dentro dessa proporcionalidade entender que o vereador William possa participar da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, eu fico grato ao senhor. Se dentro dessa proporcionalidade, respeitando a proporcionalidade, o senhor entender que o vereador William possa participar da Comissão de Justiça, Legislação, eu tenho interesse, e como PP. Muito obrigado. Agradeço ao colega William, né, pela manifestação. Aguardar os demais colegas. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente. Também como representante do União Brasil, e vejo como uma oportunidade também de aprendizado, né, eu que estou chegando agora nessa casa, também tenho interesse de participar de alguma das comissões, também respeitando a proporcionalidade e cabendo essa participação. Algo mais? O vereador tem... Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, público que nos assiste, boa noite. Eu também, senhor presidente, como membro do PP, tenho interesse de participar de uma dessas comissões. Senhor presidente, eu também, né, sendo do União Brasil, também tenho interesse em fazer parte de uma das comissões. Nesse caso, todos os colegiados, né, em termos partidários, participarão, né, das comissões. Ficando assim, né, o PSD, a Federação, o PP, o PSB e União Brasil. São 5 partidos. Quero informar os nobres colegas que a mesa diretora tem uma proposta de vagas por partidos para as comissões, levando em consideração as indicações partidárias, né, a posterior à questão dos nomes. A proposta é a Comissão de Justiça, Legislação e Redação, ficando um membro da Federação, um membro do PP e um membro do PSD. Finanças e Orçamentos, um membro da Federação, um membro do União Brasil e um membro do PSD. Desenvolvimento Urbano, Saúde, Obras, Serviço Público e Educação, um membro do PSD, um membro do PSB e um membro do PP. Caso haja algum ponto a ser levantado, peço que os nobres colegas se manifestem. Nobre colega, presidente, me desculpa, quando o senhor começou a falar, eu só anotei a primeira
A Comissão de Finanças. Posso repetir, nobre? O senhor pode repetir a de Posso. Finanças? Um membro dos partidos, só os partidos. O senhor está atualizado na Justiça e Redação, o senhor chegou a anotar? Sim, Justiça, Legislação e Redação, o senhor indicou PSD, Federação e PP. Isso. Aí a Finanças E orçamento. e Orçamento. Federação, Federação União, novamente. Federação, União União. e PSD. PSD. Pronto. Desenvolvimento Urbano e Saúde, PSD, PSB e PP. PP. Entendi. Só como sugestão, senhor presidente, eu entendo que o senhor agiu pensando na proporcionalidade, e é assim mesmo que deva ser. Conversando com os vereadores do União Brasil, a vereadora mostrou um interesse, como ela falou, né, de aprendizado. Ela achou interessante a questão da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. A vereadora Manuela, ela vem passando, que ela pode expressar isso também. Como a federação está utilizando, só tem 2 vereadores, né, eleitos aqui, da federação. Como está utilizando um na de Justiça, Legislação e outra na de Finanças, poderia, o senhor entendendo e os nobres colegas aceitando, poderia passar a pessoa da União, no caso a pessoa de Manuela, para compor comigo na de Justiça e Legislação, junto com o PP, e no lugar da federação poderia colocar qualquer um dos partidos, porque a federação saindo aqui, eu entendo que a proporcionalidade fica mais óbvia, né? Porque a federação participar das duas, no meu entendimento, não está respeitando a proporcionalidade, né? Aí, se o senhor entender que uma pessoa do União possa participar da Justiça, Legislação e Redação, essa primeira, a pessoa de Manuela, nós, vereadores, ficaríamos gratos e satisfeitos com o entendimento de vocês, dos nobres colegas vereadores. Senhor presidente? Até porque as comissões, sem dúvida, só é para ajudar a contribuir nos trabalhos dessa Casa de Leis. Então, eu, a meu ver, né, não vejo dificuldade em estar compondo dessa forma que eu estou sugerindo. Se os demais tiverem alguma coisa contra aí, pode se colocarem. Entendi a colocação do nobre colega William, assim como os demais colegas que têm interesse na Comissão de Justiça e Redação. Mas também devolvi os demais colegas que queiram se colocar também, tanto na Justiça e Redação, como nas demais comissões. Cada vereador venha se manifestar, né, tanto para a Justiça como as demais comissões. Se porventura a gente aqui não entrar em um entendimento, a gente pode conversar a posterior, né, ou então seguir o regimento interno, indo para a eleição. Mas acredito que não vai haver necessidade, né? Todos nós já entendemos aqui em relação ao regimento interno e à proporcionalidade. Ouvi agora os demais colegas vereadores que também têm interesse tanto na Justiça como nas demais. Eu peço à Secretaria desta Casa que faça essas anotações, por favor, referente ao pedido dos nobres colegas. Por exemplo, a Justiça e Redação, o vereador William tem interesse, assim como outro vereador que se manifestou aí, a vereadora Manuela, não é isso? Isso. Pronto. Presidente Jorge, Sim, eu vereador. posso... Pode ficar à vontade. Pode? Boa noite ao excelentíssimo senhor presidente Jorge Almeida,
Em nome dele, eu estendo meu boa noite a todos os colegas vereadores e as vereadoras e o público que aqui se faz presente. A título de sugestão para todos, o que é que eu sugiro? Já que existe a proporcionalidade partidária, né, que cada partido, cada presidente de partido, indique um. E depois a gente vai dando continuidade. O rodízio, né, o PP indica um, União Brasil indica outro, para suas respectivas comissões. O PSD, quem mais? O PSB e a federação. Para a gente ir afunilando. O que é que vocês acham? Eu concordo com o vereador Bira, o Birajara, até porque o que o presidente falou, nada mais, nada menos do que o que preceitua o artigo 39 do nosso regimento interno. Né? Então, ele diz o quê? As comissões permanentes serão compostas a cada biênio mediante a indicação dos líderes partidários ou representantes partidários, ou eleição e nomeados pelo presidente, assegurando tanto quanto possível a representação partidária. Nos ofícios que eu li inicialmente, quando começamos a sessão de hoje, né, está assinado inclusive, tem os representantes partidários. Então, eu acho que nada mais justo e lógico, de acordo com o regimento interno, né, colocar em prática o que o vereador Ubirajara acabou de apresentar, que seria o quê? A indicação dos líderes partidários, né, de acordo com a proporcionalidade. Então, por exemplo, de lá para cá, PSB, quem é o presidente, quem é o representante? Pronto, nosso amigo José Pires, vereador, ele vai indicar quem é a pessoa. Aí, próximo partido, PSD, quem é o representante? Vereador Birajara, ele vai indicar, correto? PP, vereador William, vai indicar. União Brasil, ou a vereadora Lucilene, ou a vereadora Promanuela vai indicar. Vereador Federação, eu sou representante, está aí assinado, eu indico quem vai compor. Então, dessa maneira, a gente segue o regimento interno e eu acho que, como usar o termo que o próprio vereador Bira acabou de utilizar, que é a maneira mais lógica que eu vejo para esse caso, afunilar. Se a gente não afunilar, a gente nunca vai conseguir chegar num denominador comum. Então, a gente precisa afunilar essa questão das comissões. A título de sugestão, mas quem tiver outra sugestão, a minha sugestão é do regimento, mas quem tiver outra, respeito e quero ouvir também. Colega Marcel, você está correto, tem que seguir isso aí. A questão toda é que só tem vaga para 3 e a União Brasil, o PP, tem interesse nenhum. Então, se tiver outros que tiver o mesmo interesse, vai entrar em contraste. 4 que quer na mesma comissão. A única questão é essa. A União Brasil quer, o PP quer, se os outros partidos querer, vai entrar em contraste, que só cabe 3. É só isso a questão. Mas é justamente o eu entendi, o colega vereador está correto, né? Então, assim, os líderes partidários que enviou a relação dos colegas vereadores vão indicar, né, os vereadores, vamos por ordem, vão indicar os vereadores que têm interesse em participar da Comissão de Justiça e Redação. Da mesma forma que os nobres colegas, tanto do PP como do União Brasil, se manifestaram interesse. Eu quero ouvir agora os membros ou o vereador representante da federação, os vereadores ou o representante do PSD, assim como do PSB, que é a forma, né, de chegarmos a um denominador comum. Caso não chegar a um denominador comum, passamos para atender o terceiro passo do regimento interno, né, que é a eleição. Eu entendi os partidos, mas como eu entendo que vai ajudar essa colocação minha, presidente, é muito simples, né? A gente sabe que quando você está pedindo para participar de uma comissão dessa aqui, na verdade você está pedindo trabalho, né? Ter trabalho, porque um trabalho esse que ajuda na qualidade do trabalho da Câmara. Eu já participei da Comissão de Justiça, Legislação e Redação por um período, né? E eu entendo que eu vá poder contribuir com esse trabalho. Eu não vejo dificuldade nenhuma. Por exemplo, a federação tem 2 vereadores, não é isso?
aqui na Câmara. Vereadora Nena, né? Da Federação. E qual é o outro vereador? Federação. É Nena? Marcel. Nena e vereador Marcel. Vocês verem problema, vereador Marcel e vereadora Nena, em colocar um vereador do União Brasil na primeira comissão? Vocês dois verem problema? Nobre colega. Vocês verem problema, por exemplo, porque vocês estão representados, eu entendo que o que o vereador Jorge utilizou ali, o critério, super interessante, e eu entendo que deva ser dessa forma mesmo. E não vejo problema nenhum para nós discutirmos isso aqui e não sair resolvido agora daqui da Câmara. O que tá sendo colocado é só que tem um representante do PSD, um representante da Federação e um representante do PP. E de orçamento também, outra comissão muito importante, está a Federação novamente. Vocês se incomodariam em um só representante do PP participar da de Justiça e Legislação, só fazer essa troca? Estaria respeitando a proporcionalidade do mesmo jeito. Entendeu? Só um único. Só uma troca do Partido Federação por União Brasil. Não tem problema nenhum nisso e está respeitando a proporcionalidade, entendeu? Pronto, mas no caso, seria um indicado pelo PP. E um pelo Já União. quero manifestar que eu tenho interesse nessa comissão, se até pelo fato de ser da área jurídica, se os nobres colegas concordarem, né, eu queria participar dessa comissão, e já é uma comissão que eu já tenho uma afinidade, né, colega Jorge, que a gente participou junto desde do período anterior. Então, agora, a colocação do vereador Zeu, pelo menos estou falando de forma pessoal. Sim. Se tem alguma oposição a isso, não. Não. Não vejo óbice quanto ao vereador Zeu participar da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Agora, eu também, senhor presidente, tenho um interesse. Mas vamos também verificar quais são os outros vereadores que têm interesse para a gente usar o termo funilar, né? São três vagas. Fica você. Da forma, eu fico feliz pelo seu grau de conhecimento, o quanto o senhor pode contribuir nessa comissão. Então ficaria assim, se vocês concordarem. Federação, PP, no caso eu, que o PP já está ali, de acordo ao cronograma do vereador presidente, o PP está, seria minha pessoa, e se o PSD não se incomodar, poderia ser o União Manuela, pode ser? Assim? Uma indicação do União, no caso Manuela. Aí na segunda, na de orçamento, o PSD já indica, a Federação pode colocar, a União abre mão da outra vaga. Como o PP se manifestou, União Brasil se manifestou, o Federação se manifestou, eu quero aguardar o PSD também se manifestar para a partir daí a presidência tomar uma deliberação. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. Como disse aqui a colega Pro Emanuela, eu também chegando nessa casa agora tenho interesse em aprender e também quero participar da Comissão de Justiça e Redação. Mas só da Justiça, o vereador, mas só tem interesse na de Justiça, Legislação e Redação, vereador João? Só a título de curiosidade? Ou qualquer comissão. Que todos eu entendo que a gente aprende, né? Mas só tem interesse nessa específica, é por conhecimento de causa? Especificamente sim, colega. Conhecimento de causa vai ajudar muito. Entendi. Como o PSD é a maior bancada da Câmara, né? Sim. Juntamente com o vereador Elirone e o vereador João, o partido gostaria de fazer parte das comissões. O que ficou abordado, que o PSD gostaria de fazer parte de todas. Mas vamos afundilando, né? Isso é a vontade sua, né, Elirone? Com certeza. Tá ligado. Boa noite.
a todos os colegas vereadores e vereadoras que se faz presente. Eu interesso, Bira, com certeza, fazer parte também. Boa noite a todos, aos vereadores, às vereadoras, senhor presidente, pessoal aqui presente, funcionários da casa, e dizer a todos vocês aqui que eu tenho interesse, né, como representante, de participar aqui da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Saúde, Obras, Serviços Públicos e Educação. Pronto. Sendo assim, todos os vereadores, né, o vereador Marcel falou pela federação, sem dúvida falou pela vereadora Marilúcia. Então, todos os vereadores e todos os partidos já se manifestaram. Por ordem, vamos para a comissão, a proposta, né, da Comissão de Justiça e Legislação e Redação. Foram mostrar o interesse o vereador William, do PP, a vereadora Manuela, do União Brasil, o vereador João Santana, do PSD, e o vereador Marcel Aurélio, da Federação. Então, tem 4 partidos para 3 vagas, não é isso? O Cauê está aqui, né, nosso assessor jurídico. Sendo assim, não houve um consenso, temos que ir para a votação, né? Aí vamos agora, vou ouvir aqui o doutor Cauê, como será o procedimento dessa questão de votação para que nós podemos dar continuidade à sessão. E aí, nobres colegas vereadores de partido, vamos entrar no consenso, rapaz? Para não precisar ir para o critério. 11 vereadores com uma maturidade dessa, não há necessidade de ir para a votação, não. Vereador Marcel, vê alguma dificuldade em estar cedendo? Na realidade, vereador Zé, já funilou bastante, né? Porque nós temos agora, são 11 vereadores, a gente só tem, vamos definir vocês concordam, definir por comissões, quem está tratando só da Justiça, Legislação e Redação. Então, pronto. A gente tem três candidatos para 4 candidatos para 3 vagas. Pelo menos já funilou bastante, são 11 vereadores. 3. Agora é para a gente resolver esse 4 para 3. Eu estou dando uma olhadinha aqui no regimento, e o regimento fala em eleição, de fato. Ó, as comissões, artigo 39, as comissões permanentes serão compostas a cada biênio, mediante indicação dos líderes partidários. Então, os líderes já indicaram. Eu me indico da federação, o Birajara representa no PSD, indica João, porque ele João tem interesse, Então, o presidente, o Birajara, indica o vereador João, eu me indico, o vereador Zeu se auto-indica, não é verdade? E em relação à União Brasil, a vereadora Lucilene indica para a Manuela. Pronto. Então, essa parte está superada, correto? Vamos para a segunda parte do artigo 39. As comissões permanentes serão compostas a cada biênio mediante indicação dos líderes partidários ou representante partidário. Já está indicado, correto? Sim. Vamos para a segunda parte. Ou eleição. O regimento é claro. Ou eleição. Então, querendo ou não querendo, a gente precisa respeitar o regimento, correto, colega Ilânio? Eleição. Aí vai seguindo. É o que o regimento diz. Se a gente fizer algo contrário, a gente não vai estar, colega Lucilene, respeitando o regimento interno dessa casa. O regimento é claro, quanto à eleição. Aí o senhor presidente fica à vontade, mas, pelo menos por mim, né, eu gosto de ser bem legalista, para mim é eleição. 4 para 3. 4 candidatos para 3 vagas. E entendendo que essas 4 indicações, ninguém está fugindo do princípio do regimento, né? O entendimento é esse. Claro, com certeza. A proporcionalidade está sendo respeitada. A questão é que tem 3 vagas, mesmo a proporcionalidade sendo respeitada, para uma comissão, o interesse de uma comissão, de participar de uma comissão. Não é por afinidade, né? Eu não tenho dúvida que todos seja por afinidade, né? Então, eu entendo que, se possível, poderíamos nós 4 bater um papo rapidinho, nos bastidores, os 4 indicados. É outro método de discussão, nós 4,
conversar ali nos bastidores. Seguindo a sugestão do colega William, né, eu vou suspender a sessão aqui de 3 a 5 minutos para que os nobres colegas representando aos partidos Federação, PSD, PP e União possa entrar em um consenso para que, a posterior, damos seguimento à sessão. Eu agradeço a todos os ouvintes via Facebook e também aos público que aqui se faz presente nesse dia de hoje, né, por aguardar esse tempo aí para que a Comissão de Justiça e Redação viesse ao entendimento, né? Como retornamos à sessão, eu vou ouvir os 4 colegas que saíram para dialogar, para saber se houve um entendimento ou não, para a posterior darmos continuidade no processo de escolha da Comissão de Justiça e Redação e Legislação. Senhor presidente, eu permaneço interessado na Comissão de Justiça e Redação. Então, o vereador William tem interesse, a vereadora Manuela tem interesse, o vereador João tem interesse, o vereador Marcel também tem interesse. Então, senhor presidente, nós tivemos um entendimento, e eu entendo que a gente precisa avançar. Eu espero que a maturidade dessa Câmara, né, desses representantes que estão aqui, em um diálogo tão sadio quanto esse, não precisa usar outro método. A gente vai encerrar nesse primeiro mesmo, que é o segundo o regimento, que é através de representantes partidários. Tem 4, só tem 3 vagas. A gente está disposto a ceder. E na comissão de orçamento, a outra comissão, o PP indica um e a União indica outro. E vocês podem indicar um do outro partido, do partido da base. Eu dei essa sugestão e eu entendo que os colegas acataram. O meu entendimento é que os colegas acataram essa sugestão. Então, senhor presidente, pode formalizar a comissão da forma que o senhor sugeriu. PSD, no caso de João, do vereador João, Federação, no caso do vereador Marcel, e PP, nessa condição, o vereador William, ou o vereador Ilândio, o senhor que fica à disposição, pode colocar até o vereador Ilândio. E na de Finanças e Orçamento, a condição é essa: a União indica um e o PP indica outro. Então está resolvida essa questão. Eu entendo que não está resolvido, vereador João, dessa forma. Vereador Marcel, pode ser dessa forma? Para a gente andar? Só vai ficar um. Vocês dois vão ficar na primeira comissão, na de Justiça, Legislação e Redação, visto que os dois têm interesse e vai contribuir muito. E o PP só vai indicar um. Aí na próxima, senhor presidente, e se vocês entenderem, tem 3 comissões, tem mais 2 comissões. Aí na próxima, na de orçamento, o PP tem interesse de indicar um e o União Brasil o outro e pronto. E encerra o assunto. Só esse fator. Não fica o PP e o União nessa primeira e na segunda fica. Só questão de afinidade. Nobres colegas, a minha função aqui, né, é coordenar a mesa, os trabalhos, atendendo o regimento interno. Eu não vou me envolver nas questões de indicação partidárias ou qualquer vereador que queira se manifestar favorável às demais comissões, né? Então, se tratando da Comissão de Justiça e Legislação e Redação, da forma que o vereador William falou aí, ficou um membro, João,
PSD. Ficou o segundo membro, o vereador William, do PP. E ficou o terceiro membro, o vereador Marcel Aurélio, da Federação. É isso? Isso mesmo? Pronto. Sendo assim, eu declaro formado a primeira comissão, que é a Comissão de Justiça e Legislação e Redação, com os vereadores João Santana, William Lima de Jesus e o vereador Marcel Aurélio Correia, representando cada um sobre o PP, PSD e Federação. Vamos agora atender o mesmo critério e a mesma forma para a Comissão de Finanças e Orçamentos, né? Eu peço desculpa, né, aos ouvintes, ao público que se faz presente, mas essas comissões são comissões importantes para os trabalhos desta casa, né? Ela, de fato, tem essa demora mesmo, é normal, para que chegamos a um entendimento. Então, eu peço a compreensão de todos vocês, né? Mas é necessária para que os trabalhos dessa casa sejam célere com os projetos que aqui virão, né? Vamos agora para a Comissão de Finanças e Orçamento. Com a mesma forma, eu, exceto os vereadores que já estão em comissão, eu peço que os demais partidos, os mesmos partidos e outros colegas se manifestem, quem tem interesse na Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, eu como membro do PP, eu tenho interesse. Como eu cedi, né? Até porque, como eu falei com vocês, o interesse aqui é de aprender, de contribuir e não de procurar atrapalhar os trabalhos, né? Então, eu tenho interesse na Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nobres colegas, colegas vereadoras, público aqui presente, meu boa noite. Senhor presidente, eu tenho interesse na Comissão de Finanças também. Senhor presidente, como a maior bancada da Câmara, o PSD, todos já se manifestaram o interesse de participar das comissões permanentes, eu também não serei diferente. Essa Comissão de Finanças e Orçamento, se for da vontade de todos, eu gostaria de fazer parte dela também. Seguindo o mesmo critério que foi feito na comissão anterior, temos aí um vereador representando o PP, outro vereador representando a União Brasil, um vereador representando a Federação e um vereador representando o PSD. Peço aos colegas que cheguem a um entendimento, né, para que a gente também não precise estar encerrando a sessão no prazo de 5, 10 minutos, né, para que vocês possam entrar no entendimento. Mas eu vou pedir aos nobres colegas que se manifestem para ver se chega no entendimento. Se não chegarem no entendimento, eu vou dar 2 minutos aos 4 vereadores para chegarem no entendimento. Caso não chegue, eu partirei para a eleição ou votação. O entendimento, nobres colegas, o entendimento adotado pelos vereadores que conversaram lá atrás foi o seguinte: nós cederíamos, Manuela cederia como União Brasil, e nessa comissão eu entendo que lá estavam membros de partidos, pessoas maduras que conversaram, e chegou ao entendimento que nessa de Finanças e Orçamento o PP indicaria uma e o União Brasil indicaria outro. Então, a Federação e o PSD só discuta quem de vocês dois vai participar, se vocês entenderem, visto que tinha membros representando cada um dos partidos.
Vereador William, A maior bancada, por exemplo, pode participar. eu tenho um respeito muito imenso pela Vossa Senhoria, mas eu não autorizei alguém tomar uma decisão do partido sem me consultar, porque eu estou legalmente como representante do partido. E eu não abro mão de fazer parte da comissão. Não, mas cabe tranquilo, vereador Birajara. O respeito, pode ter certeza que é recíproco da minha parte com relação ao senhor, mas e entendo que, respeitando a proporcionalidade, o senhor deva mesmo indicar. Vocês têm que indicar mais um. Até vai estar respeitando o regimento interno, a proporcionalidade. Fica tranquilo. Só caberia aí a federação, no caso, ceder. Vereador Marcel e vereadora Nena entrar no consenso. Vereador William. E ceder, e vereadora Nena e vereador Marcel entrar no consenso. Eu não concordei, até porque não tive uma conversa com o líder do partido, o vereador Birajara. Eu não concordei, fiz acordo nenhum. Mesmo, o senhor não concordou não, vereador? Rapaz, meu Deus do céu. Faz o seguinte, rapaz, conduz a sessão. Vereador Jorge, essa bancada de oposição não atrapalha em nada. Se for para desenvolver o município, desenvolver os trabalhos da Câmara, faça o seguinte: os vereadores da comissão e monta a comissão com 7 vereadores aí. Fica tranquilo. Fica à vontade de vocês aí. Use o critério de vocês aí, o critério que vocês quiserem. Os 2 partidos abrem mão de participar das comissões. Concordo. Eu também concordo, senhor presidente. Pode montar. Aí vocês montam aí, tem 7, ó. Aí vocês montam e deixa 2 faltando aí, deixa 2 membros faltando. Porque se eu ficar, no outro dia eu peço renúncia da forma que está sendo conduzido, o diálogo se esgotando, o diálogo de 11 pessoas maduras. A condução que Vossa Excelência fala é entre os partidos, né? Não a condução dos trabalhos. Sim. A segunda sugestão que o nobre colega falou, que a vereadora Manuela concordou e o vereador Ilânio concordou, é que nenhum de vocês irão participar de comissão alguma? Da forma que está sendo conduzido, não. Da forma politiqueira, não. Se for da forma de diálogo, diálogo sadio, de forma regimental, de forma de você dar uma palavra ali dentro e chegar aqui e assumir, a gente vai discutir os trabalhos, vai andar. Ou se calou, consentiu. Ou se calou, consentiu, vereador. Eu peço aos nobres colegas vereadores que ou se calou, consentiu. Se contenham um pouco, né, para que eu possa dar continuidade. Já que os nobres colegas renunciaram à decisão de participar das comissões, eu vou pedir ao jurídico desta casa, doutor Cauê, para fazer a divisão partidária, como ficaria, e eu vou lá e nomeio os nomes. Vossa Excelência, o nobre jurídico Cauê, você pode fazer essa proporcionalidade, como ficaria a questão partidária sem o PP e sem a União Brasil? Primeiro faltaria membro, né, vereador Jorge? São 9 vereadores para compor as 3... Assim, é muito óbvio aí a resposta. Faltaria membros, porque precisa de 9 vereadores para compor, sendo que o senhor não pode participar das comissões. Só ficaria 6, né? Colega, justamente, só colega, ficaria 6. O vereador William, a presidente dessa casa, está com a palavra. Sim, fica à vontade. Justamente por isso que eu pedi a quem para fazer a proporcionalidade? Ao jurídico da casa. Ele é que vai me orientar, justamente para não errar. Agora, essa orientação minha aqui não erra, não. Segundo o doutor Cauê, diz que no regimento não tem o impedimento de repetir vereadores em outras comissões. Então, tranquilo. Aí pode colocar os 6 vereadores aí nas comissões aí. Não sei lá. Não, ele renunciou. Ele renunciou. Tu não viu, não? Marcelo, eu não vi renúncia. Sim, e eu sou o presidente. Você não viu, eu ouvi. Vereador Jorge, se Vossa Excelência permite, se o senhor puder, eu acho interessante se eu suspender a sessão por 2 minutos para que os 6 vereadores sentem com o Executivo para formar os nomes, que nesse caso vai ter um vereador que vai participar de 2 comissões. Sim, de fato.
para a gente trazer tudo alinhadinho para Vossa Excelência fechar com chave de ouro. Pronto. Dou 2 minutos, suspender a sessão por 2 minutos, para que vocês sentem aí com o jurídico da casa e determinem os nomes. Obrigado. Mais uma vez, retornando aos trabalhos desta casa. Como disse antes, né, as comissões são muito importantes para o processo aqui da casa. Como foi declarado pela presidência desta casa, a Comissão de Justiça e Redação, Legislação e Redação, né, como comissão formada entre o vereador João, o vereador William e o vereador Marcel, e houve a renúncia do vereador William, sendo assim, de acordo às indicações que me enviaram aqui, vai substituir o vereador. Sendo assim, essa comissão ela vai deixar de existir, não é isso? Então, veio aqui a proposta, né, das comissões da seguinte forma: Justiça, Legislação e Redação, com os membros do PSD, PSB e Federação, na pessoa dos vereadores Erilone, José Pires e Marcel. Finanças e Orçamentos, veio Federação com a vereadora Nena, PSD com o vereador João, o PSD também com o vereador Bira. Desenvolvimento Urbano, Saúde, Obras, Serviços Públicos e Educação, PSD Erilone, PSD João e Federação Marcel. De acordo com a orientação da assessoria jurídica desta casa, eu coloco em votação a formação das comissões que ora foi lido pela presidência desta casa. Os vereadores que estiverem a favor das comissões, que se mantenha como se encontra. Os vereadores que forem contrários, que se levante. Só justificando o meu voto, vereador Jorge, presidente da Câmara e os demais colegas, votei a favor da comissão, da forma que foi formalizada, só que eu quero que conste ata que o vereador William, né, representante do PP nessa Casa de Leis, abriu mão de fazer parte das comissões por uma falta de entendimento quando chegou na formação da segunda composição, que foi a Comissão de Finanças e Orçamento, onde o vereador William, junto com os vereadores de oposição, entende que não foi respeitada a proporcionalidade, sendo que dois partidos, eu quero que conste ata, sendo que 2 partidos já haviam indicado, com 2 membros eleitos nessa casa, já haviam indicado para a primeira comissão. E na segunda, os mesmos 2 partidos indicaram, e como nós tínhamos cedido no primeiro momento, entendíamos que os partidos, né, em especial a federação, né, que tem o mesmo número de vereadores que nós, iriam ceder. Como não cedeu, pedimos que vocês formalizassem, né, o senhor que é o responsável por dirigir os trabalhos, formalizasse da forma que vocês entendessem que era cabível. Se é a correta, eu vou estudar. Só quero que fique registrado em ata, por favor. Pronto. Mas só para me entender, nobre colega, que Vossa Excelência fez a justificativa do voto, mas isso, quando eu coloquei em votação, os 4 vereadores do PP e da União Brasil votaram a favor também das comissões. Pronto. Declaro
as comissões formada, né, aprovada por unanimidade, né, pelos vereadores presentes. Desse modo, a gente encerra, né, a ordem do dia, já com as comissões formadas. Passaremos agora para o grande expediente, onde foram inscritos 5 vereadores. Para dar início, eu convido a vereadora Manuela Machado de Almeida. A vereadora tem 5 minutos para fazer as suas considerações. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, público presente, funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham também através da internet, muito obrigada. Quero deixar claro que não é uma questão de desistir, mas é uma questão de saber como, quando e por que insistir. Mas vamos lá. Vivemos em tempo de inquietação política, onde as vozes da população no Brasil ecoam com força, clamando por evoluções e melhorias. Essa inquietação não deve ser visto como um problema, mas é um sinal de que nossa sociedade está viva e está atenta, e também engajada. E é essa inquietação que nos impulsiona a questionar, aqui também em Itapiramutá: o que temos está realmente bom? Os serviços públicos, que são direitos constitucionais ao cidadão, estão atendendo às nossas necessidades? Hoje, 11 de março, a creche ainda está sem funcionar. Mas está tudo certo. Comunidades rurais sem água há mais de 100 dias. Mas também está tudo certo. Uma saúde que nega o básico, como fornecimento ao paciente de anticoncepcional. Quero deixar registrado que 3 pessoas me procuraram fazendo isso. Mas está tudo certo. Um governo que persegue servidores, persegue mulheres, mas está tudo certo. Então, devo normalizar, me conformar e achar que está tudo bem, porque em todo o país o acesso é ruim? Está tudo certo mesmo? Como cidadã, acredito que não. Porque não podemos nos nivelar pelo que é ruim, mas buscar bons exemplos daquilo que é bom e que gera bons resultados. Em visita às cidades vizinhas, eu fico impressionada com o crescimento, com a beleza das praças, que nos mostra que realmente estamos no século XXI e não no século passado. E me impressiona principalmente o acolhimento com as ações voltadas para que cada cidadão conquiste a sua independência e não fique à mercê de ninguém. Infelizmente, não percebo o mesmo sentimento de quem visita a nossa cidade. E como isso me entristece. Pois também quero ver o crescimento econômico, a beleza da nossa cidade, a alegria no rosto das pessoas por terem conquistado a sua independência e uma vida com dignidade. Como vereadores, principalmente de oposição, espera-se fiscalização. Mas num país onde os órgãos de controle são passivos e inertes e a justiça é lenta e morosa, fez Rui Barbosa, um dos maiores juristas brasileiros, concluir: justiça tardia é injustiça institucionalizada. E isso ecoa com uma força que atravessa o tempo, sendo tão atual em um país como o nosso, onde a justiça não é feita no tempo certo. Só nos resta acreditar
que a população, ao fazer o seu próprio juízo de valor, irá corrigir a rota. Buscar soluções inovadoras, realizar aquilo que está ao nosso alcance e construir um futuro mais justo e próspero para todos com ações concretas e efetivas. Por isso estou em movimento, em busca de parcerias com o Senar, para que possamos trazer cursos que atendam as pessoas interessadas, em busca de alternativas que deem visibilidade aos empreendedores. Enquanto sociedade, precisamos sair do comodismo e nos movermos em busca daquilo que realmente queremos em uma cidade. Muito obrigada. Convido o vereador João Santana dos Santos. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite ao público presente, aos funcionários dessa casa, dizer aos colegas que me honra estar aqui hoje representando o Poder Legislativo e não deixando de lembrar que quando você faz parte de uma gestão passada, como a própria Manuela fez, como vice, e ela teve a oportunidade de trabalhar pela população e até melhorar da forma que ela está falando, essa oportunidade acho que ela não fez. Devemos acreditar que o Brasil ele é um país livre, democrático, e a atual gestão foi eleita pelo povo. Então não existe ditadura em Itapiramutá. Foi uma eleição onde o povo escolheu o gestor que está. Falando da minha pessoa, qual renunciei o cargo de primeiro secretário da mesa. Eu estou com uma pequena lesão no meu olho esquerdo e primeiro vem a saúde. Tem vários colegas competentes. Tem aqui 10 vereadores, tirando o João, que são competentes para estar aqui assumindo o meu cargo. Parabenizar também esse mês da mulher, que é o 8 de março, se comemorou o Dia Internacional da Mulher. E em nome da minha esposa, eu gostaria de estender a minha gratidão a todas as mulheres de Itapiramutá, a todas as mulheres da Bahia e do Brasil. E dizer a vocês, vou estar aqui nessa casa para contribuir, para trabalhar, podem ter certeza que eu jamais irei cruzar os braços. Estarei aqui para trabalhar por todo esse povo de Itapiramutá. Agradecer aos 327 pessoas que me confiaram um voto e dizer a vocês, vocês terão um vereador atuante, um vereador que vai estar aqui lutando ao lado de vocês. Agradecer aos colegas pela confiança de eleger essa chapa a qual eu fiz parte dela e dizer a vocês, colegas, estou aqui para dar o melhor de mim. Muito obrigado. Convido o vereador Ubirajara Mendes Queiroz. Em nome do excelentíssimo senhor presidente, meu amigo Jorge Oliveira, quero saudar e desejar uma boa noite a todos os meus colegas vereadores, vereadoras, saudar também a presença do nosso procurador jurídico, lá da cidade de Piritiba, doutor Cauê. Em nome do chefe de gabinete, Eduardo Marinho, quero deixar aqui um abraço carinhoso a todos que compõem o quadro de funcionários aqui do Legislativo. Saudar também a presença aqui do ex-presidente da associação lá do Capim Branco, por vários mandatos, senhor Zé de Baixo, seja bem-vindo, né? Nosso amigo Aguinaldo, que se faz presente, né? Nosso funcionário, motorista concursado Ivanils, pessoas maravilhosas, né? Quero mandar aqui um abraço e uma boa noite carinhoso a meu ex-vereador, amigo do peito, me passou uma mensagem aqui agora, que está nos assistindo ao vivo, Chico Xavier, Francisco Xavier, o Chico do Posto, né, essa figura maravilhosa, foi um grande vereador aqui na Câmara, com conhecimento grandioso, né? Nosso ex-vereador também, que eu tenho um carinho especial por ele, brincava aqui chamando ele de meu filho,
vereador Rodrigo Batista, também está assistindo a sessão. Que Deus possa te abençoar sempre, meu amigo. E no dia de hoje também conversei com uma pessoa que foi super bem votado. Eu acredito que ele está no caminho correto para 2028. Ele vem brigar para fazer parte dessas cadeiras aqui, que é meu amigo Noca, né? Estou orando e desejando muito sucesso para você, meu amigo. Está na Secretaria de Agricultura, isso mesmo. Quero desejar a todos os 6 secretários que compõem o governo muito sucesso, boa sorte, que faça o trabalho digno, que olhe para a nossa população, nosso município, e o que precisar do vereador Bira, como colaborador, pode contar comigo, porque eu pertenço a um outro poder que é o legislativo. O máximo que eu posso fazer no executivo é ser um colaborador, que é isso que eu tenho feito e vou continuar fazendo. No dia de ontem, liguei para o nosso prefeito Roberto Venâncios, achei que ele estava aqui em Itapiramutá, mas por surpresa ele me disse que já tinha chegado até a nossa capital federal, Brasília, e todas as vezes que nosso prefeito se desloca de Itapiramutá até a capital do nosso estado ou em Brasília, ele tem trazido boas novidades para o nosso povo tapiramontense. E eu não tenho dúvidas que, mais uma vez, ele vai estar anunciando algo importante para Tapiramutá. Até porque ele conseguiu, ao longo dos anos, uma habilidade muito grande para aproveitar esses momentos agora que antecedem as eleições para estar colhendo bons frutos para Tapiramutá, tanto com os nossos deputados e federais e estaduais, governo da Bahia e governo federal, que o pai que adotou ele, que é Rui Costa, que pena que ele também não quis me adotar, senão eu seria mais um filho do Rui Costa, né? Então, prefeito, que Deus abençoe sua trajetória de vida e que sua viagem de retorno seja abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria finalizar a minha fala agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e está fazendo na minha vida, da minha filha, da minha família, dos meus amigos, e tem me ajudado muito, me dá inspiração para que eu possa dar continuidade àquele trabalho de vereância do primeiro, do segundo, do terceiro e agora no 4º mandato, cumprindo rigorosamente todos os meus compromissos de campanha. E vou estar mais uma vez com o pé direito à frente, cumprindo todos aquilo que foi prometido por mim. É isso aí, senhor presidente. Ainda falta um pouquinho. Fica à vontade, não, colega. Vereador William, vou deixar os 30 segundos para o senhor. Seu repertório é grande, pode ficar à vontade. Já estou aprendendo a tocar violão. Que Deus abençoe os internautas que nos assistem pela página no Facebook. Um beijo especial. Que Deus atenha vocês do coração. Um abraço. Convido agora o vereador Ilândio de Sena Damascena. Mais uma vez, boa noite a todos. Estamos vivendo em um mundo complicado e está de perna para cima, onde se anda, a corrupção toma conta, as pessoas querendo se dar bem em tudo e se transforma em seres humanos egoístas. É um mundo que está complicado e as pessoas direitas e honestas vão ser mal vistas nesse mundo. Se ele for direito e honesto, ele não vai prestar para viver. Porque a corrupção tem tomado conta de 1 litro de gasolina que não é 1 litro, de 1 quilo de um alimento que não passa a ser mais 1 quilo. E assim vai. As pessoas constroem império não mais com seu suor.
eles querem a coisa fácil. E, na maioria das vezes, com o dinheiro público. Muitos têm, outros muito pouco, e alguns não têm nada. O que passa a ser lixo para algum é riqueza para outros. Mas todo dia temos que levantar cedo e correr atrás de pagar nossas contas e que os dias sejam melhores em vossas vidas. E quanto às pessoas egoístas, mais cedo ou mais tarde, o tribunal de consciência dele, ele vai pagar. Ele não vai se dar conta porque está pagando. Mas ele vai pagar pela injustiça que faz com as pessoas, principalmente com as pessoas mais pobres e humildes. Isso é bíblico. Mais cedo ou mais tarde, a justiça chega e as pessoas têm que pagar. O que eu vejo de egoísmo, Pró Manuela começou a falar da situação de água. Eu tiro o exemplo do Carrasco. A mesma água que é distribuída pela prefeitura, uma riqueza para o Carrasco. Em um lado do Carrasco, a água é abundante, os tanques derramam, e com 300 metros, o outro está seco, comprando água de caminhão. Vai entender o que é o egoísmo, né? Vai entender o que se passa pela cabeça do ser humano. A água é só para mim, e daí os outros não precisam. Você falou de 100 dias, Pró Manuela. Não é só 100 dias. Isso foi no início de outubro. A água da Tiririca, Grotão, e que as pessoas chamam, né, por esse nome. Tem mais de 5 meses que os moradores viram água na torneira. Eu não quero a próxima semana vocês chegarem aqui e me dizer que o problema é isso e aquilo. Não. Eu não preciso ouvir isso. Eu preciso ouvir a solução. Israel é um país seco e tem água. Então o Grotão tem água e funcionava. E por que aquelas 10 famílias que tem ali precisa passar por essa humilhação de 5, 6 meses, pagar 500, 600 reais num caminhão de água? Sabendo que já existia, tem um poço lá. Tem alguma coisa errada, gente. É o puro egoísmo. Eu estou bem, minha propriedade tem, eu estou distante. E você pergunta, as pessoas que são responsáveis pelos órgãos, pela secretaria, as pessoas que foram nomeadas a ajudar a gerir o município, a ajudar o gestor a gerir o município, o que essas pessoas estão fazendo? Engordando? Com a boca aberta o dia todo na secretaria? O que está acontecendo? Não fiscaliza? O vereador fiscaliza? Mas cabe às pessoas, ao secretário, ao que seja, a resolver essas situações das pessoas. Nós, agricultores, já somos tão castigados, gente. Todos os dias. Planta na incerteza. Colhe e não tem valor. A dificuldade que é. E quando o poder público pode ajudar, dar uma mão, a facilitar, nós vamos ser egoístas e fazer vistas grossas para esses problemas que podem ser resolvidos? Pensam bem. Mais, meu muito obrigado a todos. Convido o vereador William Lima de Jesus. E último orador da noite. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, as vereadoras,
como bem disse um vereador em nossas discussões aqui, o número agora maior, né, de vereadoras nessa Câmara do que com relação ao mandato passado. Boa noite aos funcionários da casa, ao público presente e também aos que nos acompanham pela transmissão ao vivo na nossa página no Facebook. Eu não poderia deixar de falar de um assunto importante, né, ocorrido nessa Casa de Leis hoje, que foi a formalização das comissões. Comissões essa importante para o desenvolvimento dos trabalhos dessa Casa de Leis. Eu não poderia deixar de falar o meu objetivo e o interesse de participar dessas comissões, né? Está inserido em uma delas, que o interesse, pode ter certeza que só seria de contribuir, com minha pouca experiência aqui nessa casa, para que os trabalhos dessa casa melhorem cada vez mais. Pode ter certeza que o intuito é esse. Eu não consigo ver maldade política e interesse político no fundo de uma formalização de uma comissão. Tanto que na primeira cedemos. Não poderia ter um representante do União e do PP, cedemos. Para que na próxima tivéssemos dois por afinidade, para aprender mais, para prestar um excelente trabalho no tocante às comissões. Mas não deu. E nós não estamos aqui, falo isso em nome dos 4 vereadores de oposição, para atrapalhar. O que é que nós vamos esperar das comissões que foram formalizadas aqui agora? Foram 6 vereadores, né? Foi dividido 3 comissões para 6 vereadores. E o entendimento foi 6 vereadores eleitos pelo povo, 6 vereadores que eu não tenho dúvida que vão dar seu melhor para prestar um trabalho. É o que nós esperamos. E vamos estar acompanhando e me colocando até à disposição, mesmo estando fora das comissões, se puder ajudar, no sentido de prestar um bom trabalho. Não é isso? A primeira vez na história também, inédito, né, que um vereador faça parte de 2 discussões, conversando com os vereadores mais velhos da casa, né? Lucilene, já ocorreu alguma vez, vereador Lucilene? Não, a primeira vez é algo também, tudo novo para a gente estar aprendendo, né? O regimento, ele está aqui para nos nortear. Eu não esgotaria a discussão. Existem tantos critérios para a gente ir na primeira logo matar a charada. Vereadores mais velhos, dentro da própria proporcionalidade, já foi discutido aqui. Vereadores mais bem votados, é outro critério, poderia, né, ser adotado tantos critérios para formalizar de acordo ao regimento. Mas se o regimento não tem nenhum impedimento, então vamos torcer e esperar, né, que os trabalhos não sejam comprometidos por conta da formalização da comissão. É o que eu espero, porque eu sempre espero que as pessoas dêem o melhor e que daqui dessa Casa de Leis, onde eu faço parte, saia o melhor. Também não poderia deixar de falar e parabenizar alguns desportistas que vêm desenvolvendo à parte, né, atividades esportivas. No caso do Morro Bonito, está ocorrendo um campeonato society de veteranos, onde eu estou lá dando minha contribuição, como atleta bem ruinzinho, né Adenilton? Mas estou lá dando minha contribuição, participando, e gostaria de parabenizar os organizadores, né? Independente de prefeitura, estão lá dando seus melhores. Assim como o Riacho Fundo também, a Adenilton estava até na organização, fez um campeonato excelente esse ano, né, a parte de prefeitura. Então, eu só tenho a parabenizar essas pessoas, esses desportistas. Com relação à gestão, eu entendo que a gente vive num país democrático e tem que ser respeitada a democracia, e nós respeitamos. Inclusive o gestor que está aí, que a gente criticou várias vezes os comportamentos, as faltas, né? As faltas de medicação, a gente falou aqui, o não pagamento dos repasses da Previdência, tudo existente. Mas o povo elegeu e a gente está respeitando isso. Agora, quando fala de uma vice que esteve lá, vereador, eu discordo. De uma vice que esteve lá e teve a oportunidade de fazer, a gente precisa ouvir o outro lado. E ouvindo o outro lado, a nossa vice, que estava lá, não teve a oportunidade de colocar suas ideias em prática, porque
o sistema, era tudo aquilo que a gente falou aqui na Câmara, por todo um período. E, sem mais, eu gostaria de desejar ao povo taperomontense uma excelente semana. Não havendo mais nenhum orador para essa noite, encerramos o grande expediente, né? Dizem que recordar é viver, né? Dando uma olhada aqui na plenária, lembrando que tem 2 vereadores aqui que foram ex-colegas de escola, né? O vereador Ilândio e o vereador Birajara, que tive a honra de estudar com os dois em momentos diferentes, né? E tem uma colega, ex-colega de escola aqui, Mônica, que aqui se faz presente aqui na plenária. Seja bem-vinda, né? Também estudou comigo, né? Então, isso a gente recordar e viver. Temos boas lembranças, né, Ilândio? Sábado, né, foi o Dia Internacional da Mulher, uma data de reconhecimento, reflexão e valorização. Mais do que homenagem, esta é um momento para reafirmarmos a importância da igualdade, do respeito e das oportunidades para todas as mulheres. Que cada dia seja uma nova oportunidade de construir um mundo mais justo, onde a força, a determinação e as conquistas femininas sejam sempre reconhecidas, né? Essa é uma simples homenagem da presidência dessa casa, né? Em nome da minha esposa Rita de Cássia, minha filha Joana, e das colegas vereadoras Manuela, Lucilene e Nena, Marilúcia, eu estendo, né, meus parabéns a todas as mulheres tapiramontenses, da Bahia e do Brasil e do mundo. Eu tive a oportunidade, na sessão passada, de apresentar o quadro de funcionário, mas faltava o motorista oficial do gabinete, onde eu comunico a vocês que foi nomeado Marcelo Evangelista Ferro como motorista oficial do gabinete. Desejo a todos, em nome do nosso amigo Zé de Baixo, que está aqui também presente, desejo a todos para que tenhamos uma excelente semana. Ao tempo, convoco a todos os vereadores para a 4ª sessão ordinária do primeiro período, a ser realizado no dia 18 de março de 2025, às 19 horas, ou a qualquer momento, sob convocação extraordinária. Sob a proteção de Deus, declaro sessão encerrada.